Por mais grandiosa que seja toda jornada, ela possui um início, meio e fim. E não foi diferente com Virgulino Ferreira, popularmente conhecido como Lampião. Vamos embarcar numa aventura e conhecer como foram as últimas horas desse personagem que entrou para a história. E se você quer saber como tudo isso aconteceu, vai deixando seu like e o seu comentário. E se não é inscrito, faz a inscrição aí rapidinho, hein? Vamos que vamos. Prepara um cafezinho e senta que lá vem história. Senta que lá vem a história. Virgulino Ferreira, natural de Serra Talhada, Pernambuco, chegava ao dia 28 de julho de 1938 como o maior cangaceiro da história. Já atuando há quase 2 décadas, se encontrava acoitado na atual cidade de Poço Redondo, mais exatamente na Grota do Angico, quando foi surpreendido por militares por volta de 5 horas da manhã. Mas, para entender como aconteceu esse cerco, iremos voltar um dia no tempo para compreender passo a passo como chegamos ao 5 horas da manhã do dia 28 de julho. Tudo começa quando o coiteiro Joca Bernardes, homem de Corisco, é confrontado pelo coiteiro Pedro de Cândido, homem de Lampião. Existem 2 versões para que justifique a desinteligência que ocorreu, assim podemos dizer, entre esses 2 homens do cangaço. A primeira versão, Joca Bernardes e Pedro de Cândido teriam uma mulher em disputa. Porém, Pedro de Cândido conseguiu arrematar esse coração dessa jovem para si, deixando Joca Bernardes frustrado e consequentemente irritado. A segunda, Joca Bernardes possuía uma quantidade de queijos. Esses queijos já estariam vendidos a uma autoridade do município de Pão de Açúcar, Alagoas, quando Pedro de Cândido foi lá e retirou à força esses queijos. O que acontece? Joca Bernardes também fica irritado, se desloca da sua propriedade e vem até o centro histórico da cidade de Piranhas, à procura das autoridades policiais. Ele encontra o sargento Aniceto. Aí, o cronômetro macabro começa a diminuir cada vez mais. Esse cronômetro ceifaria a vida do Virgulino Ferreira e mais 10 homens do seu bando. Voltando à cidade de Piranhas, Joca Bernardes fala para o então sargento Aniceto: aperte Pedro, que Pedro é homem de Lampião. O dia 27 de julho de 1938 era uma quarta-feira, o dia que o centro histórico piranha, atual centro histórico piranhense, ficava aglomerado, pois era feira local. Então, centenas de populares se deslocavam aqui para fazer comércio. O sargento Aniceto ficou observando Pedro de Cândido, que adquiriu uma quantidade de suprimentos que seria incomum para o tamanho de seu comércio e de sua família, fazendo com que aquela denúncia, há pouco tempo atrás, do Joca Bernardes, ganhasse força. O sargento sai em direção à estação ferroviária, onde entra em contato com o senhor Valdemar Damasceno. Esse, um telegrafista. Daí sai aquela famosa mensagem: tudo pronto, boi no pasto, venha logo com urgência. Boi no pasto era o código no meio militar que sabiam da localização. Mas para onde essa mensagem foi enviada? Saiu da cidade de Piranhas, em forma de telégrafo, para a estação da Pedra, atual Delmiro Gouveia, onde já se encontrava o tenente João Bezerra, o aspirante Francisco Ferreira e suas respectivas tropas. Após o envio da mensagem, o sargento utilizou de uma estratégia muito inteligente. Sabendo que na cidade existiam homens de Lampião, o sargento fez circular a primeira grande fake news da cidade, a qual ele, junto com seus homens, pegaram um caminhão e saiu espalhando com o seu vozeirão
Vou caçar o cego para a banda de Mata Grande, de hoje ele não escapa. E assim a população ficou sabendo que todos os militares estariam saindo da cidade com destino a Mata Grande. Nesse meio tempo, Pedro de Cândido e outros coiteiros, como um que é muito bem citado, Manuel Félix, repassam a informação para o Virgulino Ferreira, que já se encontrava em Sergipe. Capitão, fique despreocupado que os macacos foram todos para Mata Grande. Macacos era o termo utilizado no meio dos cangaceiros para taxar os militares, que assim os combatiam. Com essa informação, que a força volante mais próxima do seu acampamento estava se deslocando no sentido contrário, Virgulino Ferreira e seus homens relaxaram. Há relatos que eles consumiram bebidas alcoólicas até por volta das 23 horas. Mas, nesse meio tempo, enquanto os cangaceiros relaxavam, o sargento Aniceto, o tenente João Bezerra e o aspirante Francisco se encontravam no meio do caminho, traçavam um plano e voltaram para a cidade de Piranhas, chegando aqui já à noite, colocando todos os militares no quartel. Vale ressaltar, os militares de baixas patentes não tinham conhecimento do que se tratava. Surgiu um porém. As três volantes tinham um número aproximadamente 50 militares, mas no porto de Piranhas não tinha mais nenhuma embarcação que comportasse tal volume de pessoas. Para todo problema, uma solução. O que aconteceu? Os militares, junto com os pescadores locais, amarraram duas embarcações, e conseguiram fazer com que as embarcações possuíssem estabilidade e assim desceram. Encurtados, como diz a história do nosso sertão, pela noite escura, esses militares se deslocaram da cidade de Piranhas até a fazenda Remanso, onde desembarcaram e esperaram que Pedro de Cândido fosse buscado, pois o mesmo se encontrava em sua residência na vila de Entre Montes. Pedro de Cândido é conduzido até a fazenda Remanso, onde através de tortura revela que Lampião estaria em Sergipe, mas não teria certeza, pois a última pessoa de sua confiança que teve contato com o bando foi seu irmão, Durval de Cândido, que se encontrava na margem sergipana. Os militares embarcaram, atravessaram para Sergipe, foram até a propriedade, trouxeram Durval de Cândido, onde Pedro disse a ele: irmão, não adianta mais mentir, é ele ou nós. E assim foi feito. Durval revelou exatamente onde estava o acampamento de Lampião. As três volantes se deslocaram ainda na noite escura. Esse deslocamento, com grande dificuldade, fez com que eles só chegassem no Alto das Perdidas já altas horas da madrugada, já do dia 28 de julho de 1938. Vale ressaltar, Pedro e Durval estavam juntos com o guia. Ao chegar no Alto das Perdidas, essas três volantes foram divididas. Um grupo ficou sob comando do tenente João Bezerra, a segunda pelo aspirante Ferreira e a última pelo sargento Aniceto, essa qual teria a missão, digamos assim, mais longa, pois teria que fechar a rota de fuga que daria sentido ao interior do estado de Sergipe. Por volta de 5 horas da manhã, o cangaceiro amoroso se desloca do acampamento algumas dezenas de metros até o poço do Tamanduá, onde foi buscar água para fazer o café, onde ele foi surpreendido por um disparo partido da volante do aspirante Francisco. Daí em diante, o tempo fechou. Dezenas de militares abriram fogo e pouco tempo foi necessário para que o maior de todos os cangaceiros fosse alvejado. Esse confronto, se assim podemos dizer, já que o modus operandi, tanto por parte dos cangaceiros como por parte das volantes, baseava-se muito em emboscada, durou aproximadamente 15 minutos, onde os cangaceiros quase não tiveram tempo de reação. A grande maioria tentou empreender fuga. Mas ao final desses 15 minutos, quando a fumaça da pólvora baixou, existia 12 corpos caídos ao chão. Entre eles, 11 já sem vida. Eu digo 11 porque a Maria Gomes de Oliveira, popularmente conhecida como Maria Bonita,
ferida, ainda encontrava-se viva quando o cabo Panta Godoy acabou decapitando ela. Totalizando 11 cangaceiros mortos, Virgulino Ferreira, Maria Gomes de Oliveira, mais 9, e o soldado Adrião. Sobre essa morte do soldado Adrião, vale um vídeo, né? Porque existem diversas teorias. Você sabe falar alguma teoria da morte do Adrião? Caso saiba, deixa seu comentário aqui, queremos responder. Após esse desfecho, as 11 cabeças foram transportadas para a canoa e de lá foram transportadas para a cidade de Piranhas, onde a população ansiosa queria ver o que tinha acontecido. Reuniu centenas de populares para ver aquele show de horrores. As cabeças, a princípio, saíram do porto de Piranhas e foram levadas para a residência do tenente João Bezerra, onde Dona Síria não permitiu, eu também não permitiria não, na minha calçada, 11 cabeças humanas. E essas cabeças foram relocadas da frente da casa do tenente João Bezerra para frente do Palácio Dom Pedro II, a atual prefeitura, onde foi feito aquele registro fotográfico impressionante. Talvez a foto mais famosa do cangaço. Daí em diante, essas cabeças percorreram uma turnê macabra com destino a Maceió. Mas sobre a turnê já é outro vídeo. Então, você sabia sobre esses últimos momentos do Lampião? Sabe algo mais? Deixa seu comentário. E não esquece de deixar o like e seguir nosso canal. Um abraço!